Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Juliana Neyme, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que são casos misteriosos das relações internacionais ou que envolvem pessoas importantes nas relações internacionais. E hoje nós vamos falar sobre o caso de Lala Salma, a rainha consorte do Marrocos, que sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E essa história começa em Fez, no Marrocos, no dia 10 de maio de 1978, com seu nascimento. Salma Benani, filha do professor universitário Abdelrahmi Benani e da senhora Naima Bensouda, surge como mais uma pessoa da população marroquina que é da classe média e que vive uma vida normal na cidade de Fez. Com a morte da sua mãe, quando Salma tinha apenas 3 anos, Salma é mudada para a cidade de Rabat para morar com a sua avó e a sua prima. Sua avó tem um nome bem difícil de falar, que é Abdelawil Mani. Com essa mudança para Rabat, que para você que não sabe é a capital do Marrocos, ela tem acesso à sociedade, a situações e pessoas, contatos novos. E isso faz com que, também pela sua inteligência, ela seja aceita em uma escola de grande prestígio no que tange à informática e análise de sistemas. Essa escola se chama École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes, ANSIES, que é a escola, traduzindo, Escola Nacional Superior de Informática e Análise de Sistemas. Ela estuda nessa escola e se forma em Engenharia Informática e se torna, mais à frente, uma das primeiras rainhas consorte a ter um título universitário. O Marrocos é um país situado a noroeste do continente africano, estando limitado pelo Oceano Atlântico ao oeste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte, pela Argélia ao leste e pelo Saara Ocidental ao sul. Seu território é de mais de 710 mil km², sua população supera 37 milhões de habitantes, misturada etnicamente entre berberes e árabes. Sua língua oficial é o árabe e o amazigh, mas também o francês é utilizado amplamente nas situações civis, militares e políticas. A capital do país é Rabat e suas outras cidades de grande importância são Fez, Casablanca, Marrakech e Tanger. Abre parênteses que Tanger é uma cidade enorme, extremamente importante para essa cidade do futuro, tanto de investimento que eles fizeram para que ela ficasse do jeito que ela está. No que tange patrimônio mundial da Unesco, algumas cidades são marcadas como de grande relevância, dentre elas a cidade de Fez, Marrakech, Meknès e Volubilis. Essa é difícil de falar. O sistema político é monarquia constitucional, tendo um parlamento bicameral e o rei como chefe de Estado, que atualmente é o rei Mohammed VI. Nesse sistema político, o rei detém poderes significativos, sendo ele o responsável pelo controle das forças armadas, pela política externa e muitas das questões religiosas. Agora vamos falar sobre o rei Mohammed VI. O rei Mohammed VI, ele é Mohammed porque, se vocês não sabem, Mohammed é o nome dado ao primeiro filho de uma família muçulmana. Ele é filho do rei Hassan II, que governou Marrocos desde 1961 até a sua morte em 1999, e a sua mãe era Lala Latifa Hanu. Ela era também da família real e por isso foi um casamento arranjado. Ele nasceu também na cidade de Rabat, com essa família de extremo privilégio e teve uma educação bastante rígida, porém ocidentalizada. Ele tinha 3 irmãos, príncipe Moulay Rashid e as princesas que eram Lala Maryam e Lala Asma. Ele se torna rei no dia 23 de julho de 1999, após a morte do seu pai, e promete, quando da sua entrada, de modernizar o país em diversos âmbitos, dentre eles as relações internacionais, os direitos humanos, a economia e a infraestrutura. Essa parte das mudanças que ele propôs fazer, eu que já estive no Marrocos 2 vezes, posso dizer que de fato ele conseguiu alguns avanços, principalmente no que tange os direitos humanos, né, a questão da laicização do Estado, apesar de ser um Estado ainda sunita,
mas de fato algumas melhorias, e o país se descolou, né, do fundamentalismo de algumas outras nações, as quais ainda possuía e ainda possuem, né, um status mais vinculado ao que seria a Sharia islâmica. Com relação à infraestrutura, de fato, algumas cidades foram extremamente modernizadas. Como eu citei no início do vídeo, Tanger é uma cidade que parece uma cidade do futuro. Ela foi muito modificada, ainda mantendo, como eu falei, as cidades que são parte as cidades que são patrimônio da Unesco, patrimônio mundial, estabelecido pela Unesco. Só que existe uma dicotomia muito grande entre a modernização de umas cidades com a modernização de outras. Ou seja, as cidades principais de fato sofreram grandes benefícios, mas se você for para cidades menores que não tiveram tanto investimento, as coisas ainda continuam bastante precárias. Agora vamos falar sobre o encontro escrito nas estrelas, né? O encontro escrito nas estrelas que acontece entre Salma Benani e Mohammed VI, o rei Mohammed VI. Como eu falei, ele toma posse como rei no ano de 1999 e existiam vários eventos que eram privados da nobreza marroquina, das pessoas de posse, os grandes empresários, etc. E como Lala morava em Rabat já naquele momento, ela começa a frequentar esses eventos quando já um pouco mais velha. E um deles ela encontra ainda no ano 1999 o rei Mohammed VI, que se encanta com a beleza dela. Ela de fato era uma pessoa que tinha uma beleza chamativa, impressionante. E eles começam a namorar. Vale dizer que se para um rei de um país, né, de uma nação que é ocidental, ser casado já é uma prioridade, imagine para um país cuja monarquia é islâmica sunita. Ele pelo menos tinha que ter uma esposa. Então o fato dele conhecer essa mulher exuberante, ele falou, por que não, né? Na mente dele, eu acredito. E começaram a se encontrar, e esse relacionamento já teria sido oficializado, a existência dele, no ano de 2001, que vai começar a dar sinais de que possivelmente aquilo ali poderia virar um casamento. E de fato acontece no ano de 2002, que é quando eles fazem o que eles chamam no Marrocos de Sedad, que é a proclamação do casamento. Então, naquele momento, em 20 de março de 2002, o casamento é oficializado e os dois já são parte de uma mesma família. A festa em si, que é denominada no Marrocos de Safat, ela acontece no dia 12 e 13 de julho do mesmo ano, no palácio principal da monarquia real do Marrocos, que é o Dar al-Makhzen, em Rabat, a capital do Marrocos. Lala e Mohammed, a partir do seu casamento, eles se tornam um casal muito preponderante no que tange as questões sociais, mas também aparecem muito na mídia como um casal modelo, né? E essa imagem deles de um casal não multiétnico, né, mas um casal com diferentes origens, porque diferentemente do pai dele, né, ou do rei Hassan, o casamento dele com Lala Salma foi um casamento por amor, né, um casamento por afeto, não foi um casamento arranjado porque ela é de uma família real, coisa do gênero. Então também via essa humanização do casamento real, coisa que no passado era realmente mais distanciado, né, a realidade real com a realidade da população. E ela aparece como não apenas uma primeira dama, não, uma rainha consorte, mas também como uma figura importante em pautas que são relevantes para o mundo naquele momento no Marrocos e no mundo como um todo. Ela funda em 2005 a Fundação Lala Salma de luta contra o câncer. Eu não sei dizer se isso tem a ver com alguma questão familiar, mas ela começou a se engajar nesse movimento, ou seja, 3 anos depois do seu casamento. E ela também participa de vários movimentos específicos relacionados à vacinação de crianças, à saúde das mulheres, das mães e das crianças, né? A educação das mães e das crianças para que as crianças tivessem uns cuidados mais de acordo com o que a medicina tem, né? Ou seja, ensinar as mães a viver de acordo com essa nova realidade. Também trabalhava muito em prol dos direitos das mulheres.
dos direitos das mulheres contra a violência. Ela trabalhou também por movimentos educacionais para a educação de meninas e a educação de pessoas menos privilegiadas. E ela fomentava bastante a cultura e as artes. Além dela ser maravilhosamente linda e se vestir muito bem e ter no Pinterest milhões e milhões de fotos dos lookinhos dela, porque ela era uma pessoa extremamente ocidentalizada. Ela não vestia hijab, ela não andava nos conformes do islamismo sunita. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o sunita e o xiita são diferentes, né? Que o sunita é mais light, o xiita é mais radical. O que é falso, porque as grandes monarquias, as grandes revoluções islâmicas que tomaram países, por exemplo, no Irã, eles são um movimento sunita. Então, o fato dela ser uma mulher ocidentalizada, isso era algo que impactava muito. E ela se vinculou muito a uma espécie de imagem semelhante à da princesa Diana no Marrocos. Elas estão em tempos diferentes, mas no Marrocos ela tinha essa vibe Lady Di, que dava a ela um apelo, uma simpatia muito grande. As coisas começam a ficar esquisitas no ano de 2010, quando Lala Salma realmente desaparece. Ninguém sabe onde ela foi parar. Nesse período começam a surgir suposições, e o que sugerem é que houve um divórcio real. Nesse período já existia o divórcio, se eu não me engano, se eu não estou falando errado, no Marrocos. Porém, o divórcio real era uma coisa realmente muito impensada. Não era algo viável, não era algo bem-vindo ou bem visto naquele período. Então ela desaparece e as suposições começam a acontecer. As redes sociais existiam, mas não eram tão importantes, não eram tão visadas como eram hoje. Existia muita gente que não estava, inclusive, nas redes sociais. Então o fato dela não estar presente não foi, naquele período, algo que eu vi as pessoas questionando ou sendo questionadas sobre. Porém, no decorrer dos anos, as coisas foram ficando muito diferentes. E o fato dela não aparecer para nada, apesar dos filhos dela. Eu não citei, mas ela tem 2 filhos. Um é o príncipe Mulay Hassan, que eu acredito que tem a ver com o fato do pai do rei Mohammed ser Hassan II e o irmão mais velho ser Mulay. Eu não sei se também tem a ver com alguém no passado que se chama Mulay, mas é o primogênito da coroa marroquina, que provavelmente vai ser o sucessor do rei Mohammed, e a filha, que é a Lala Khadija. Eu não sei se é Khadija ou é Khadija, como Inshallah, muito ouro. Mas um é do ano de 2003, que é o príncipe Mulay, e a menina é de 2007. Ou seja, tudo antes do desaparecimento da Lala Salma. E o que acontece de muito interessante é que os filhos continuam aparecendo. Os filhos estão participando de tudo. Aparecem com o pai, aparecem viajando, aparecem em 1000 coisas, mas a mãe não aparece. E isso começou a ser algo de muito questionamento. Surge um pronunciamento extraoficial de que eles teriam se divorciado em 21 de março de 2010. O que é muito esquisito, porque se realmente fosse, eles teriam comunicado, como tudo que se comunica no Marrocos, por que não comunicar um divórcio, né? Mas ela some e não dá mais notícias, e as pessoas, alguns rumores surgem de que ela teria sido vista em ambientes privados, mas não tem foto provando que ela apareceu, e dizem também que ela apareceu em algum lugar que também não tem foto em 2021 e ninguém pode provar porque ninguém viu, tá? E agora nós vamos falar sobre primeiro os rumores do divórcio e depois os rumores do porquê, as hipóteses do porquê ela sumiu. Para os islâmicos, não há possibilidade do divórcio. Porém, se eu estiver errado, vocês falam comigo, mas pelo que eu sei, não há possibilidade para o divórcio. Porém, havendo o divórcio, porque é juridicamente e legalmente possível no país em que eles estão inseridos, preconiza-se que os filhos fiquem com os pais e não com as mães. Então, é uma situação que impede muitas vezes muitas mulheres de pedirem o divórcio. E como no islamismo há a possibilidade de que o homem se case várias vezes, elas às vezes preferem que esse marido ele arranje outra esposa e deixe elas quietas e elas seguem cuidando dos filhos até que, sei lá, os filhos fiquem maiores de idade e elas não queiram mais continuar. É importante dizer também que no casamento muçulmano, a mulher recebe um dote, que é como uma espécie de um seguro que elas recebem por causa do marido não ser conveniente, tratar mal as finanças, ou se elas quiserem comprar alguma coisa que elas queiram. Então, assim, de fato, eu não sei dizer se a questão do divórcio seria um motivo para ela sumir. Outra coisa, em muitos dos países islâmicos, as mulheres podem
ser casadas, o marido banca tudo, mas elas têm a possibilidade de trabalhar se elas quiserem. Então, assim, eu não sei dizer se o fato do divórcio em si se o fato da questão política impactando na vida pessoal dele seria um motivo para ele se divorciar. Ele poderia muito bem arranjar outra esposa e ficar andando com outra, né, por aí, não tem problema nenhum. Essa é uma questão. Agora nós vamos para as hipóteses do desaparecimento de Lala Salma, tá? A primeira hipótese seria o fato de a sociedade marroquina ainda não estar preparada para um divórcio real. Então, por não haver essa possibilidade da aceitação da população, eles colocariam ela numa situação de asilo, né, ou de distanciamento da sociedade, da mídia, para que ela realmente se desvinculasse e o impacto, né, do que ela faz ou diz não seria tão forte como, por exemplo, foi a princesa Diana na Inglaterra, que ela ficou lá dando entrevistas e aparecendo e criando polêmica, etc. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles fizeram algum acordo com ela para que ela se retirasse, um retiro voluntário, né? A outra possibilidade seria que ela teria ficado doente, e pelo fato dela ter ficado doente, ela não quis mais aparecer. Essa possibilidade foi levantada por muitas pessoas, inclusive é algo que pode ser possível ou não, pelo fato, como eu falei, né, dela ter essa fundação em favor da luta contra o câncer, e possivelmente ela também teve, né? Ninguém sabe, ninguém pode dizer. A outra possibilidade seria o fato dela ter morrido, né? Seja por causas naturais ou por causas de morte. Teria queima de arquivo, alguns dizem que foi queima de arquivo, né? Tentaram tirar ela da sociedade literalmente, talvez ela tivesse informações ou coisas ou polêmicas que ela pudesse soltar, né, na mídia, e que isso poderia prejudicar a monarquia, ou porque ela morreu de doença, né, doença mesmo. Ninguém sabe dizer. O que é muito esquisito é o fato dos filhos não tratarem do assunto, eles aparecerem na mídia, ela nunca mais ter sido vista, e ficou por isso mesmo. São questionamentos que surgem dia após dia, as pessoas vão falando e ninguém tem a resposta, e a monarquia marroquina não tem interesse nenhum em sanar esses questionamentos. Existem várias notícias, eu vou colocar aqui alguns links para vocês lerem. Tem casos de vários monarcas que sumiram, que ninguém sabe, ninguém viu. E essa situação de Lala Salma é realmente muito intrigante. Pessoal, eu tô aqui para complementar agora aquele conteúdo que já tinha sido feito sobre o mistério de Lala Salma. Eu fiz um vídeo no TikTok, para você que não me segue no TikTok, tá aí o @, sobre essa pergunta, né? Essa pergunta problema. O que aconteceu com Lala Salma? E muitas pessoas começaram a comentar que ela teria sido vista na Grécia recentemente com seus filhos a passeio. E aí eu pedi a essas pessoas que me marcassem nos vídeos os quais estaria ela sendo vista, né? Porque em todos os outros momentos os quais ela esteve, disseram que ela teria aparecido, não havia fotos que demonstrassem essa realidade. Mas nesse caso, sim, há vídeos. E essas pessoas me marcaram e eu vou colocar agora para vocês verem, o que demonstra, por alguns aspectos, que esse vídeo é realmente atual. O primeiro fato é dela estar visivelmente envelhecida, né? Não está com as mesmas vestimentas, está com algo um tanto mais atual. O cabelo menos armado com aqueles adereços, aquelas coisas que ela costumava utilizar na vida política e social que ela exercia quando é esposa do rei Mohammed. Por outro lado, também você vê que ela está ao lado dos filhos, que estão fisicamente, você observa que eles estão mais ou menos na idade que eles estão atualmente, o que também traria esse aspecto da atualidade ao conteúdo. Eu trato no vídeo, não sei se eu cheguei a fazer esse comentário aqui, que a mãe do rei Mohammed VI, ela também, em um dado momento da vida dela, ela se afasta dos holofotes e ela começa a viver uma vida mais reclusa. E eu acredito que possa ser um aspecto, uma repetição de um aspecto, um comportamento da monarquia marroquina com relação às mulheres. As mulheres, em determinado momento, elas cansam de participar e elas resolvem se afastar. Tem o fato também dela ter se divorciado, que aparentemente aconteceu, né? Que ela se divorciou do rei. Então, eu acredito que com essa informação a gente pode responder que Lala Salma estaria viva sim.
e que esse mistério estaria solucionado em parte, porque não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Porém, sabemos que ela está viva e bem e convivendo com os filhos. Oi pessoal, aqui é a editora. Vale ressaltar também que esse vídeo foi muito difícil de ser editado, que houveram muitas complicações nesse caminho, queda de luz, queda de internet, problemas de vários tipos. E a quem interessa calar Juliana sobre o caso Lala Salma? Fica a pergunta. Então, fica aí um caso misterioso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que alguém um dia descubra o que aconteceu com Lala Salma. E se você gostou, deixa um like, sugere pra mim um outro vídeo, outro tema de casos misteriosos que eu possa falar que tem a ver com relações internacionais. E até o próximo. Tchau!